Qual que é a dificuldade de aparecer tanta mulher no Ultimate brasileiro? Dá a solução aí pra gente crescer. Vai! E eles só enxergam os homens porque eles ficaram 10 anos, 20 anos da vida inteira jogando só com homens. Então eles não enxergam as mulheres. Bem-vindos ao podcast, um podcast feito para divulgar informações sobre o Ultimate Frisbee, incentivar discussões sobre os mais variados temas do nosso esporte e também aprendermos coisas novas a cada episódio. Arthur Cardelino e eu, Victor Maiello, formam a Conexão Brasília-São Paulo desse podcast com conteúdos em português, apesar do Cardelino falar tudo em inglês. Yeah, podcast! Até é difícil falar podcast, que nem a Carga falou. Parte 2 da minissérie sobre equidade de gênero. Estamos aqui hoje, eu, quem vos fala, Eloei, Arthur Cardelino. Do outro lado da tela, Victor Maiello. E do outro lado da outra tela, que não é a nossa nem a sua, Camila Paiva. A convidada de hoje, representando o Brasil, enquanto eu e o Maiello representamos os neutros, a internet, a zoeira e o podcast PR. Na verdade, eu queria relembrar aqui que continuamos com a representação de todos os gêneros. A Kaká com o feminino, eu com o masculino e você com o indefinido. É isso. Vamos falar um pouquinho mais de equidade, porque nunca é demais, tá? É um assunto que é pertinente e atual, e vamos continuar lutando para isso, né? Que o nosso esporte seja mais equânime. Não só o esporte, né? A sociedade também. O esporte como representação social é uma excelente ferramenta para chegar nisso. Né? Então você que está nos ouvindo hoje, se não tinha nos ouvido anteriormente, a gente está numa minissérie de 3 episódios do podcast, que a gente está falando sobre o gênero, equidade, inspirados nos 2 artigos que saíram do site Ultiworld sobre os conteúdos. Os nomes deles são: os homens tocam mais de 2 vezes do que as mulheres, né, num estudo feito em 2019 pelo nacional deles, e o outro que fala sobre como está o estado, né, da equidade de gênero nos clubes mistos da categoria Elite, também do mesmo torneio 19, com depoimento do pessoal. 2 artigos foram traduzidos. Se você quiser entrar no ultimatebrasil.com.br, você vai encontrar a tradução deles lá. Você pode procurar o tag artigos ou tradução. Você também vai encontrar os artigos feitos de forma livre, que eu fiz, para você aproveitar a língua brasileira, portuguesa brasileira, ótima, maravilhosa, evitando trocadilhos que nem o... Qual foi aquele que eu te mandei, Maiello? Era o cortador de macho. Male cutter, cortador de macho. Cara, essa eu queria até usar nos meus treinos. Ah, meu Deus do céu, não use nenhum dos que apareceu, pelo amor de Deus. Que a tradução, a tradução é assim, né? Joga no Google Tradutor e vai fazendo os ajustes necessários. Esse daí é um dos mais necessários possíveis, porque além de não fazer sentido, fica feio pra caramba. Tá tudo certo, a galera vai gostar. Mas é isso, são 2 artigos publicados em abril desse ano, 2020, na época da pandemia. E a gente está falando, você está escutando a gente numa segunda, alguns dias depois da gente ter gravado. Mas a gente tem hoje a convidada Camila, que vai dar uma perspectiva. Hoje a gente vai estar nesse episódio tentando traçar alguma coisa com as coisas do Brasil, o que a Camila achou dos artigos. E no próximo a gente vai ter um outro participante que vai falar da perspectiva do Canadá. E vamos aqui perguntar para nossa companheira o que você achou quando você leu. Você leu há muito tempo? Leu recente? Eu li os 2 no máximo 3, 4 dias atrás. Eu fiz algumas anotações de um deles e o outro não anotei tanta coisa porque tinha mais números, né? E algumas coisas eram bem parecidas com a do outro, né? E, enfim, eu tive que ler pausadamente algumas coisas, porque além de eu ter que reler algumas coisas para eu não esquecer, algumas coisas foram um pouquinho difíceis de entender, porque também se referiam a alguns outros esportes, né, em um dos artigos. E aí algumas coisas até me chamaram a atenção, né, que eu até marquei aqui, eu anotei. Então, o que faz, que é aquele artigo que teve a entrevista com vários jogadores, né, do Nacional de Clubes de 2019,
o que faz ser tão difícil de prever, né, a performance de um torneio misto, né, de um torneio, olha só, de um campeonato. Efeito Arthur Cabelinho. Hoje não vou ser eu que vou errar, pelo visto, né? Eu Os sou convidados estão fazendo esse podcast louco, bêbado. Aí ele virou velho bebedor de rum. Todo dia que ele entra, escuta o barulho de garrafa. Ele falou que derramou líquido aí na mesa hoje, estava limpando. Tá difícil aqui, cara. Tô preocupado com você, Maelo. E agora com Camila. É assim. Segue aí, torneio. Porque eu escrevi um negócio em inglês ao invés de português, mas tudo bem. Aquela pessoa fazendo tradução simultânea, né? Não dá certo, vou contratar outra pessoa para fazer isso para mim. Então, né, o que faz é tão difícil, né, você prever a performance de um campeonato misto, né? Você prever essas posições dos jogadores, né, das equipes. E aí, uma das hipóteses, né, seria a forma que os times, eles utilizam, né, os jogadores de diferentes formas, né? E como o gênero afeta no seu sucesso ou na sua falha, né? E aí eu percebi que isso faz uma diferença mesmo, assim, apesar de não ser o que a gente muitas vezes deseja, mas é muitas vezes como as equipes pensam, né? Às vezes elas pensam assim, não, a gente tem mais homens fortes, não, a gente tem mais mulheres fortes, né? Mas isso tudo vai depender de uma questão tática, né? Até, inclusive, isso foi discutido no último episódio. E aí, às vezes, isso tem que ser considerado de que forma que a equipe joga, de forma fluida e conectada, etc. E aí, outra coisa que me chamou a atenção também é a questão de que o quão é frustrante, né, para as mulheres ver que, quando elas veem que elas estão numa equipe mista, ou então elas estão jogando contra uma equipe mista, que eles fazem o jogo dos caras, né, que eles chamaram de dudeball. E eu achei engraçado, porque é como se fosse isso, né, os caras formam basicamente um time open. Aí eles fazem um time open e botam as mulheres lá, mas quase não utilizam as mulheres, né? Só que eles estão fazendo isso numa categoria mista, né? Então isso é errado, né? E aí você não valoriza, né, a categoria que você joga, nem valoriza as pessoas que estão jogando com vocês, como você. E aí uma outra coisa também que me chamou a atenção é se a equidade de gênero deveria importar para o sucesso de uma equipe, e aí isso até me lembrou uma discussão que vocês fizeram no episódio passado sobre simplesmente sair colocando pessoas para deixar 50%, 50-50, por exemplo, seria, em termos de representatividade, seria o ideal, mas às vezes as pessoas não estão preparadas e você precisa oportunizar que as pessoas estejam preparadas o suficiente para conseguir fazer um bom jogo e utilizando, né, as pessoas de forma equilibrada, dando papéis importantes para todo mundo, né? E também uma outra coisa sobre como as lideranças, as posições de liderança são distribuídas pela equipe, né? Que isso também faz uma diferença. Então, uma coisa que eu percebi de uns tempos para cá, desde quando eu comecei a jogar, que muitas equipes mistas, assim, não só do que eu já joguei contra, mas que eu já vi por aí, né? Às vezes essas equipes mistas não têm mulheres como líderes, né? Então, como capitãs, ou então com algum outro papel de uma liderança maior, sei lá, treinador físico, né? Capacitador físico, dando um exemplo aqui, né? E aí que isso também pode fazer uma diferença, né? E além de manter as mulheres mais confiantes no seu trabalho e além em geral é uma questão de empoderamento também e reconhecimento, né, dos homens dessa importância, né, da atuação das mulheres. Uma outra coisa também que eu achei bacana que a WFTF, que eu vi isso em um outro artigo até, que não tem nada a ver desses dois, ela fez uma comissão de mulheres no esporte, né, para avaliar melhor essa equidade de gênero especificamente no Ultimate. E aí eu achei isso bacana, que é uma coisa a se trabalhar, e eu descobri isso a partir de uma reunião que a gente teve sobre equidade no Pan-Americano de 2017, que foi um momento que eu participei e foi uma coisa muito bacana de a gente discutir. E esses momentos para a gente discutir a equidade em campeonatos, torneios
enfim, clínicas, é uma coisa muito interessante também. Uma coisa que você comentou do começo, que era o sucesso de uma equipe, se é determinante ou não, né? Pelo artigo ele fala que, apesar de ter mostrado no estudo que as equipes que chegaram às semifinais e às finais, que usaram mais as mulheres, eles perderam o jogo ou perderam por pontos maiores. Tu acha que isso acontece mesmo? É uma verdade que ele está falando, essa correlação que ele encontrou? Ou você acha que é só uma coisa do dado, a forma que foi tratada? Se você acredita que isso teve alguma coisa a ver de verdade, ou foi alguma viagem ali dos dados? Isso é um pouco subjetivo, assim, de analisar, tá? Porque isso foi em um campeonato específico, né? Mas se a gente for comparar com a realidade aqui do Brasil, acho que isso varia pouco. Acho que essa questão de pontos, ela vai diminuir, assim, acho que é um pouco... Acho que tem uma disputa bastante acirrada entre algumas equipes que utilizam mais as mulheres, inclusive como handlers, né? Eu já percebi que essas equipes que utilizam muito mulheres como handlers, elas avançam bastante em termos de... não só de como pontuação, né? Mas também como posição, né? Em campeonatos. Então, eu acho uma análise muito subjetiva e acho que para um campeonato eu acho que eu não posso confirmar ou de forma, enfim, concordar 100%. O estudo ele também fala, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, que eu gostaria, que eu acho que é importante, é ele avaliar mais, conseguir criar alguma forma. Somente os americanos, que são doidos com esse tipo de estatística, né, cara? Você vê um jogo de futebol americano, os caras têm recorde, dado de um monte de coisa. Então, eu acho que em vez de falar aqui um número absoluto, né, que ele só fala de toque, ele fez umas coisas assim, o estudo, o pessoal aí que viu, ele comenta sobre o papel que a pessoa está desempenhando, né? Se ela está como handler canter. E ele está dizendo assim, cara, se a gente conseguisse avaliar a eficiência da pessoa, talvez seria mais interessante ou traria alguns dados que a gente poderia fazer uma correlação maior, tanto para o rendimento da equipe quanto a equidade de gênero. Porque se a gente imaginar um cenário que, tudo bem, os homens que estão majoritariamente no papel de handler, pelo estudo, mas acho que isso é uma coisa que no Brasil também, né? Tem mais homem como handler, que eles toquem mais, mas quem ganha mais jardas, quem ganha mais metros, quem consegue avançar. O que significa ser mais rico com o disco, né? Fazer uma coisa mais vantajosa. Então, assim, se eles avaliaram que as cutters que estavam na estaca X conseguiram fazer mais rendimento, seria uma análise, tudo bem, toca menos, mas elas que estão movendo o jogo, acho que isso seria bem mais interessante do que só falar, quem toca mais ou menos, beleza, é uma pena, mas acontece desse formato do homem, se eu não me engano, era 70% dos toques são masculinos, né? Ele toca mais, mas quem está transformando o jogo em ganhos, eficiência, na pontuação, tem mais o papel da mulher. Você acha que isso, Maielo, seria uma coisa tudo bem, tá kit, os caras tocam mais, mas quem está fazendo ponto no final é mulher? Ou você acha que não, a gente ainda assim tem que estar vendo exatamente os papéis, porque que os homens estão tendo mais toques e a gente não está conseguindo integralizar, deixar tudo mais 50-50? Então, isso foi até uma coisa que eu comentei no episódio anterior, que esses dados numéricos acho que não importam muito. Como você falou, essa história do americano, né, meio moneyball de ser, meio não, né, inteiro moneyball de ser, de pegar as estatísticas todas e querer achar um fator determinante que vai garantir o sucesso, é meio maluco. O artigo que faz umas perguntas específicas para as pessoas que participaram dos jogos deixa bem claro que saber se é 70%, 30%, 40%, tanto faz. As mulheres falam, nossa, que estranho, teve até, se eu não me engano, tem uma que fala isso. Poxa, que estranho eles falarem que o time não encosta nas mulheres. Eu joguei contra elas, ficou muito evidente para mim que elas participam muito, porque eu estava marcando elas e eu tive uma dificuldade imensa de acompanhar. Então, esses dados específicos, assim, eu acho que é uma grande de uma falácia, é uma coisa muito desnecessária ficar discutindo isso, se é 50% das vezes eu toco no disco ou não, aí tem que passar para o homem, tem que passar para a mulher para
homem, mulher, eu acho que isso não é o determinante. O comportamento, a percepção da pessoa é o que deve ser mais importante. Se eu me sinto parte integrante do time, se eu me sinto importante, se eu entendo que eu tenho um papel fundamental no time, é muito mais importante do que eu encostar várias vezes no disco. Eu entendo isso, né? E outro fator que é interessante, eu vou jogar essa bomba no caminho aí, eu estou começando a observar que esse lance de separar as posições no campo podem ser muito ruins. Então, a pessoa determina, eu sou handler, então eu não faço papel de cutter. Eu só armo o jogo, não vou correr, e vice-versa. Isso acaba limitando demais. Isso acaba acontecendo dessa forma por um fator estratégico do jogo hoje. A dinâmica do jogo hoje, com as estacas vertical, horizontal, o que for, depende um pouco dessas posições. Mas se você for pensar na hexagonal, que é até o que vocês acabam usando no UP, isso foge um pouco. Não tem muito esse lance, não. E a bomba é o seguinte, você pega os depoimentos de jogadores de futebol americano ou de outras pessoas de outros esportes, e uma das coisas que eles falam é, quer dizer que então no Ultimate eu posso ser quarterback e wide receiver ao mesmo tempo? Quer dizer que eu posso lançar a bola e posso receber ao mesmo tempo? Então, se as pessoas de fora entendem que esse é um dos fatores mais legais que tem no Ultimate, de hora eu lanço, hora eu recebo, e a gente vai ficar batendo na tecla de que tem que ter handler, tem que ter cutter, será que não vai ser importante até para melhorar essa discussão de gênero, quebrar um pouco essa lógica de handler, cutter, cutter, handler? Não, e falando dessa posição que você mencionou, no próprio vídeo do Pod Análise, se eu não me engano é a primeira série que é do NGF contra o 12 Monos, eu percebi que tinha um handler que era um guri baixinho, que ele fazia a posição de handler, mas quando eles paravam para estaca ou ia para o longo, o NGF não conseguia se adaptar e ele faz alguns pontos, né? Eu falei que várias vezes estava com falta desse help de alguém da defesa ali que está na estaca ou que está percebendo que alguém está ganhando, muita falta de switch, ou homem ou mulher fazer o switch, ou conseguir poultear, dar um peel-off pro fundo e conseguir defender, né? E aí eu concordo que hoje a gente tem estratégias que não tem as posições tradicionais, que nem a hexagon, né? Vou excluir um pouco defesa, porque aí geralmente o time depende mais de pessoas próximas ao disco. Mas realmente, assim, no Brasil, as pessoas acho que estão numas estratégias, estão num pensamento ainda mais tradicional. Ou não estão querendo inovar porque não conhecem, ou porque não querem, ou porque tem dado certo também. Mas eu acho que estava precisando injetar assim, um conteúdo novo, uma nova geração. E aí a pergunta que fica para Kaká você está jogando em qual papel mais recentemente? Você está gostando de jogar nele? Você quer ficar nele? E por que você acha que no Brasil, na minha visão, a gente tem mais handlers homens do que as mulheres? Porque elas estão treinando menos como handler? Porque não tem oportunidade? Ou porque no Brasil, estão lançando pior, digamos, com menos qualidade ou com menos capacidade de decisão e tal? Acho que eu já esperava essa pergunta. Tá, então vamos lá. Quando eu comecei, eu era basicamente aquele cutter que ia pro longo e acabou, basicamente. O que é uma coisa bem legal, que eu gosto muito. Mas aí, com o tempo que eu percebi que eu comecei a entender melhor o jogo, enfim, eu comecei a fazer mais um cutter meio, né, digamos assim. Então, que não precisa ser aquela pessoa que vai pontuar sempre, mas aquela pessoa que em algum momento ou outro vai dar uma desafogada e às vezes vai devolver o passo para um handler ou para um outro cutter e assim vai. Eu estou tentando aprender a jogar como handler, né? O que eu tenho mais dificuldade atualmente é mais nas decisões e passes longos, a depender dos passes longos também. Geralmente alguns curvados saem mais laminados, etc. Mas, assim, handler eu acho que é uma coisa super legal e está sendo super desafiador para mim. E eu acho que é mais por uma questão de entender as decisões mesmo. E sobre o que eu vejo nas mulheres jogando atualmente, eu acho que, assim, desde que eu comecei a jogar, tem 3 anos, né, que eu jogo, mas eu já percebi uma boa melhora em várias equipes em termos de mulheres mais ativas em vários papéis, né? E eu acho que a gente tem menos handlers femininas por aí, acho que mais por uma questão de cultural mesmo, de vivências esportivas no geral, né?
talvez uma questão de confiança, e assim vai. Assim que a gente começa um esporte novo, ou então o próprio Ultimate, tem muita gente que não teve vivência esportiva nenhuma. Eu mesma, primeira vez que eu peguei no disco que eu lancei, foi horroroso. Tanto que quando eu comecei a fazer o meu forehand, eu me concentrei tanto para aprender o forehand, que o meu forehand era muito melhor do que o meu backhand. Eu precisei de um mês de férias para melhorar o meu backhand. E aí eu imagino que algumas mulheres, homens também, né, claro, passam por isso, né, e assim, talvez algumas mulheres mais, né, por conta da nossa criação, né. Então, muitas foram criadas de uma forma que, aos 3 anos de idade, elas não recebem uma bola, né, elas recebem uma cozinha de brinquedo, coisa assim. E aí, muitas demoram a ter um acesso a esportes, ou então, não necessariamente esportes, mas às vezes não brincam tanto com o corpo, né, de correr, essas coisas, e algumas habilidades motoras demoram a se desenvolver, né? A gente realmente não faz tantas atividades. E aí eu imagino que esteja mais relacionado a isso mesmo, essa questão de ter essa vivência motora, e aí você fazer essa transição de habilidades de outras vivências na sua vida e poder utilizar isso no Ultimate. E aí, como muitas pessoas também no Ultimate chegam bem mais velhas, eu, por exemplo, comecei com 21, eu imagino que muitas moças aí também tenham começado depois dos 20. Nossa, você falou Eu bem conheço mais muitas mais velhas, eu novas achei que que você ia isso, falar uns 50. O pessoal entra bem mais velho. O que é esse bem mais velho? Tá entrando com 19, 20, velho. Bem mais velho. Tá entrando não criança, então é bem mais velho. Nossa, Com quantos anos sua mãe começou, Carlinhos? Não, Rapaz, pode ser, entrou bem mais velho, vai. O pessoal da Esplanada ali, todo mundo tinha a casa dos 45, sei lá. Ou mais, quase 50, pô. Mais velho. Eu entrei com tem 21, muitos bem países que mais as velho. pessoas começam. Nossa, hashtag volte clique, Tem mete muitos pau aí na países caca. tem muitos países que as pessoas começam com 14, 15 anos, né? E aí tem gente entrando 10 anos depois, né? Então, tudo é diferente, né? Quando a gente já tá numa fase que o nosso corpo já tá completamente formado, etc. E aí eu imagino que tenha mais relação a isso, né? Então, a forma em que a gente foi criado culturalmente, a gente teve outras vivências corporais, e mais por conta disso, né? Porque todo mundo é capaz, né? É uma questão puramente técnica, e eu mesma nunca pratiquei esportes de qualquer tipo de lançamento, e eu percebo que eu consigo fazer passes fortes e que conseguem chegar longe. Inclusive, eu ando treinando pool, tem mais de ano, e eu estou começando a fazer alguns pools bem legais. Então, assim, é uma questão de persistir, né? Então, se você tenha uma vontade de ser render, você, moça, seja render, confie no seu potencial, peça feedback dos seus colegas, e que um dia você pode ser uma potencial handler, não só para lançar longos, né, mas para trabalhar aquele tic-tic que eu vejo um pessoal falando por aí, que é eficiente também. Mas, Cacá, quando você diz que está treinando coisas de handler e tal, essa pergunta é mais assim, você almeja treinar handler para ter conhecimento ou para ser handler, se manter como uma handler e dali então sempre ser handler, você só quer aumentar os seus conhecimentos? Porque na minha cabeça, acho que é importante que o time inteiro tenha uma noção de que são as coisas, vamos dizer, simples, assim, quais são as corridas simples, como faz não sei o quê. Todo mundo tem que entender o que é um swing, não é um swing, o que é um dump swing, blá blá blá, o que é uma pia, assim, coisa em diante. Então você hoje está traçando e você acredita que tem mais mulheres lá fora traçando, aprender mais passe, médio, curto e longo, inside, hammer, todas as variações que precisa ser feito para assumir posições de handlers, porque elas se identificam e querem jogar assim, ou é mais, alguém joga de handler, sei lá, naquele momento, ou uma coisa assim, mais solta? Então, sobre essa pergunta, eu tenho um pouco de dificuldade de responder. Eu quero muito ter o conhecimento, assim, de forma geral, até porque, né, todo dia a gente está aí ensinando uma pessoa nova a jogar, e com o tempo essa pessoa vai se aperfeiçoando, e às vezes ela se identifica, né, com alguma coisa que não seja cadê. E aí você pode, aos poucos, né, introduzir aquilo para ela, né. Eu não tenho certeza se eu almejo ser handler,
mas é uma coisa que eu quero aprender a fazer e ver se eu me dou bem com isso, se eu gosto e tal. Ser cutter é uma coisa que eu sei fazer, faço bem, eu quero fazer melhor cada vez mais também, porque eu gosto muito. Mas eu ainda quero aprender outras coisas, até porque eu acho que a gente não tem que ficar limitando as pessoas da nossa equipe, né? Então, por exemplo, eu não quero ter que ficar só dependendo dos homens do meu time para serem os handlers que vão mandar os passes longos, né? Então, até porque tem mulheres que lançam longos lá, mas elas ainda não estão fazendo essa missão de handler, então é um handler secundário, terciário, alguma coisa assim. E sobre essa questão de ver no Brasil, eu vejo algumas mulheres que elas também ficam fazendo essa transição. Então, dependendo de como vai ser a linha, elas jogam como handler, dependendo, elas jogam como cutter. E aí eu percebo que elas trabalham bastante no simples, que eu gosto muito só de você conseguir fazer um swing, um dump bem feito, um corte upline, essas coisas, um give and go. Isso é muito legal e é excelente, que todo mundo consiga fazer isso. Mas aí eu vejo umas pessoas que fazem umas coisas além, né? Algumas mulheres, inclusive, que fazem algo além disso. E elas variam entre as posições. Mas eu acredito também, eu não vou poder dizer isso com certeza, né? Porque eu não conheço tão bem as pessoas assim, eu não encontro elas com tanta frequência. Mas eu acredito com certeza que tem mulheres aí que elas se identificam bastante com essa posição e elas devem estar treinando sim para serem handlers, para darem outras opções para outras mulheres e outras opções para os homens também. Então, eu joguei a granada, mas eu acho que ela não explodiu. Talvez eu tenha jogado a granada sem puxar o pino. A questão é, se a gente fica tão... Eu acho que se a gente ficar tão... Quem foi que disse, até eu tô me confundindo aqui, quem foi que disse que handler é o melhor jogador do time e que cutter é uma peça mais fraca, talvez, ou que você só... Quando você aprende, você tem que ser cutter, o que for... Então, assim, o grande desafio aqui, eu acho, é desafiar essa lógica. Por que que o melhor jogador vai ficar na posição de handler, o jogador menos experiente vai ficar no cutter? Por que que o time depende dos handlers ou não depende dos cutters? Eu acho que isso é um negócio meio maluco, cara. Nosso grande, saudoso, ilustríssimo Oscar Schmidt, acho que ele exagera um pouco na dose quando ele fala que na seleção brasileira que ele participava, todo mundo sabia a sua função, e a função era passar a bola para ele chutar a bola de 3. Eu acho que é um pouco de exagero. Sim, cada time tem que ter as suas características, todo mundo tem que ter o seu papel, mas eu acho que se a gente ficar muito focado em handler é o melhor jogador, é o mais experiente, que faz os passes longos, cutter só corre e não faz mais nada, já vai dar um grande problema. A gente discutiu isso um pouco no episódio anterior, todo mundo tem que saber fazer um pouco de tudo. É claro, cada um tem um pouco das suas características, como a Cacá falou, cada um tem a sua vivência corporal, a sua educação física escolar, a sua experiência diferente. Isso implica que cada um vai ter uma característica específica. Eu tenho uma tendência maior a querer correr para o gol, a ter mais facilidade de jogar como atacante recebendo disco, mas nada impede que eu possa ter outra posição. Mas, de novo, qual é a necessidade da gente focar tanto nessa diferença de posição? Porque aí a gente começa a voltar para a parte da percepção. Se você é uma atacante que só corre para o gol, mas isso te satisfaz e isso é suficiente para você se sentir parte integrante do time, por que você tem que virar handler? Porque o handler é o mais importante ou o mais forte do time? Porque é possível ter uma pessoa que começou há pouco tempo como líder, capitão / treinador / treinador de um time, sob essa sua teoria, Maíla. Então, vamos dizer que existe, parece uma linha aí da escala, né? O cara chegou, nunca jogou nada, falou, você não sabe lançar nem pegar, vai ser cutter, depois que ficar cutter vai virar handler. Você mandar bem, handler são posições, talvez, papéis que as pessoas entendem que tem um certo mais... papel como líder, estão ditando o ritmo do jogo, só daí então que a pessoa vira treinador, capitão, líder na equipe. Seria possível então ter pessoas que não estão na posição por mérito esportivo, na capacidade, mas sim de ter, ela consegue ter um conhecimento à vontade. Como é que a gente trabalha isso com pessoas? Eu acho que essa hierarquia é ruim. Quer dizer, não é que ela é ruim, ela pode ser ruim.
Se você começar a colocar as pessoas em caixas assim tão determinísticas, pode ser um problema sim. E a questão da liderança é uma mera nomeação. A Roseli nunca foi capitã do NGF e ela é uma das peças mais importantes do time. A Paulinha, se você falar para ela que, Paulinha, você vai ser capitã, ela dá um tapa na sua cara e não olha mais para você. E são pessoas que são extremamente importantes no time. Você ser nomeado capitão não quer dizer muita coisa. Você olhar para um time e ele falar, temos um capitão homem, uma capitã mulher, não quer dizer que eles são mais iguais dentro de campo. Pode ser que seja uma jogada de marketing ou uma jogada para falar que eles estão sendo mais iguais. Essa nomeação da liderança, ela é igual a nada. Se o comportamento não vier junto, não adianta nada. Então eu prefiro às vezes ter um time que tem 4, 5 capitães homens, mas que o comportamento e a dinâmica de jogo inclui todo mundo, e todo mundo se sente satisfeito, e todo mundo sente parte importante do time, e todo mundo tem conversas e se ajudam a serem seres humanos melhores, do que ter um capitão homem e uma capitã mulher, e no comportamento só homem passar para o homem, só homem jogar lançamento longo para homem. E aí, Kaká, o Brasil, tá só homem jogando com homem? Você tem recebido pouco disso? Tem vendo o time fominho, só focando em homem, fazendo tática para homens, ou vendo homem, tendo ambientes masculinos também mais fortes, afastando as mulheres? Qual que é a dificuldade de aparecer tanta mulher no Ultimate brasileiro? Dá a solução aí pra gente crescer. Vai! A solução é ótima. Sou Deus agora. Isso é uma coisa muito complicada. Acho que muitas pessoas elas têm receio de entrar no Ultimate. Um dos motivos, né, no categoria mista, justamente por ser mista, né? Então, infelizmente, é difícil às vezes a gente ser mulher e simplesmente confiar num cara, simplesmente achar que ele não vai atropelar a gente. Até porque uma vez ou outra acontece, né? Não acontece com tanta frequência, mas uma vez ou outra acontece. E é chato e dói, né? E além disso também, não só nessa questão física, né? Às vezes uma questão comportamental mesmo, né? Então você imagina que você não vai receber passe, ou então você às vezes não vai receber o passe. E quando você é novato e nunca jogou um esporte de invasão, por exemplo, você se perde no jogo, você não sabe pra onde correr, e às vezes você fica parado, então ninguém vai passar pra você. A não ser que a pessoa te chame, tipo assim, você tá começando, é um jogo treino, e aí a pessoa vem, corre aqui e tal, e as pessoas te incentivam, e aí, etc, e vai dar certo. Mas se ninguém fizer isso, dificilmente, bem difícil mesmo, você vai receber esse passe. Talvez você fique constrangido, né? Pô, não tive nenhuma atuação no jogo, né? Mas às vezes não é realmente isso. Então, são coisas a serem trabalhadas, né? Então, principalmente qualquer tipo de novato, né? Então, você tem que incentivar a pessoa a correr, dar umas dicas fora de campo, dentro de campo. E aí, fazer com que a pessoa se sinta confortável, né? De qualquer forma. Principalmente, né? Essa questão de terem dois sexos, né? Então, você do sexo oposto. Então, vocês, homens, puderem incentivar as mulheres novatas, também fazem uma diferença. Façam com que elas se sintam seguras. E as mulheres também, né? Mostrem que vocês são seguras e que elas também podem se sentir seguras, né? Acho que... E sair convidando todo mundo a fazer o testemunho do Ultimate, né? Que eu fico brincando com o pessoal do Strix. Eu fico brincando que qualquer oportunidade que eu tenho, eu faço testemunho do Ultimate. Já fiz no trabalho, fiz na faculdade, fiz em um monte de lugar, um monte de grupo diferente. E tem gente que realmente não tem essa cultura de ser ativo de forma alguma. E, além disso, também é muito cultural que a mulher faça coisas mais, entre aspas, delicadas, né? Então, elas se atraem mais por danças, circo, coisas assim. Então, às vezes, não tem tantas mulheres interessadas em fazer esportes. Às vezes porque elas nunca experienciaram. Às vezes porque ela tem esse receio, né? Sim. Até porque, às vezes, a gente vê alguns exemplos na TV, tipo o cara pisando na canela do outro, ao invés de chutar a bola. Às vezes a gente fica achando isso um saco. Eu acho insuportável. Quando é futebol feminino, eu já acho mais legal, porque não tem isso. Mas, enfim. As discussões de gênero se baseiam justamente nisso, né? Qual que é a expectativa social de cada um dos gêneros, seja lá quantos eles forem.
o que é esperado que a menina de 2 anos, 4, 6, 20 anos faça e o que é esperado da criança, do menino. Né? Quando a menina nasce, qual é a probabilidade do pai e da mãe dar uma bola para essa menina em relação a uma boneca e vice-versa para o menino? E isso vai gerando implicações sociais, psicológicas para o resto da vida. Por que a menina não quer jogar futebol? Porque ela nunca jogou bola, nunca foi dada uma bola para ela quando ela era criança, ela nunca se desenvolveu e ponto final. E isso vai se estendendo, vira uma bola de neve imensa. Uma das coisas que eu sofro na escola como professor é isso, quebrar um pouco desse paradigma e falar, você pode jogar o que você quiser. É lógico que eu tenho turma de 4º ano, de 3º ano, criança de 10, 9 anos, que já tem uma diferença, uma defasagem em relação às outras que é muito grande. O moleque de 10 anos joga futebol há 5, 6 e a menina de 10 anos nunca jogou. 5 anos de diferença, metade da vida dessas crianças, cara, é brutal. E isso só vai se estendendo cada vez mais ao longo da vida. Então, como que a gente faz para quebrar isso? Como que uma categoria mista, ou como que os esportes mistos, ou mesmo como que a gente dá mais visibilidade para que quando chegar nos 10 anos, quando chegar 15, 20, ou quando você entrar no esporte mais velho, com 25, com 21 anos, você esteja mais preparado para enfrentar isso de uma maneira mais natural, né? É um negócio meio maluco, cara. Além disso, também tem algumas, principalmente eu vejo mais em escolas particulares, né? Elas dividem a aula de educação física, né? Então, os meninos e as meninas, eles não interagem desde criança. E aí tem aquela guerra dos sexos desde criança. Eu não gosto de menino. Eu não gosto de menina. Aquela coisa chata. E aí as crianças não realmente interagem entre elas. Então, uma boa parte desse crescimento e desenvolvimento, né, do corpo e essa aquisição de habilidades é longe um do outro. E aí eu até fico pensando assim, não querendo, né, minimizar esse problema cultural, mas é uma questão, tipo, eu penso que às vezes os homens, eles estão jogando e eles só enxergam os homens porque eles ficaram 10 anos, 20 anos da vida inteira jogando só com homens, então eles não enxergam as mulheres passa batido. Sabe quando você tá andando na rua, está olhando para vários lugares, você não vê várias pessoas, você passa até despercebido por gente que você conhece? Então, eu imagino que às vezes isso acontece dentro de jogo e os caras não veem as mulheres. E eu penso que isso acontece verdadeiramente porque eles passaram 20 anos jogando só com caras. Então, às vezes, não é uma questão que eles realmente discriminam, né? Então, alguns com certeza discriminam, não confiam, etc. E alguns, eu imagino que eles realmente não enxergam, né? E aí a gente tem que ensinar, desde cedo, as pessoas a se verem, né? E aí isso é uma coisa interessante também, que, se eu não me engano, foi dito no podcast 8, sei lá, que fala de mulheres. E aí, se eu não me engano, é uma fala da Lika, pra gente enxergar menos os gêneros, né? Então, parar de enxergar só homens e mulheres, né? Então, enxergar pessoas com passar, correr, lançar, etc. E que eu achei essa frase, assim, sensacional. E é o que a gente tem que visualizar mesmo. Escola, querendo ou não, é o primeiro lugar que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Você falou de escola particular separando. Eu, quando estava na escola, quando fiz o Fundamental 2, né, que é do 6º ao 9º ano, na época 5ª série até a 8ª série, eu adorava, na verdade até o ensino médio, né? Eu adorava o fato de jogar, de não ter que fazer aula misturada. Mas depois, como professor, tendo estudado, eu falei, que coisa mais estúpida. Por que essa alteração? Por que tem que ter essa divisão? Isso não faz o menor sentido. As pessoas vão interagir entre os gêneros a vida inteira. Separar em um momento que é tão catártico é ridículo. E o que eu vejo nas minhas turmas, as turmas que têm meninas que são mais ativas, que jogam, são extremamente importantes, porque elas dão um exemplo para as outras. Opa, dá para fazer isso. É importante. Então, assim, quando eu falei da liderança, que talvez não precise estar com alguém nomeado como capitã, eu entendo. Fui um pouco exagerado. Eu entendo que existe a necessidade da representatividade, que é importante você ter exemplos, mas só isso, depende da forma como é apresentado. Se for só o fato de ter uma capitã, pode não ser suficiente. Então a gente tem que ter esse equilíbrio entre os dois lados, senão fica vazio.
Eu acho que também dentro do Ultimate aqui no Brasil, dentro dos treinamentos, tem como os treinadores alcançarem, buscarem exercícios que estejam integrando mais a galera. Quando ele falar troquem passes, tentar fazer, não, troquem passes o homem com a mulher para ter mais interação, fazer a galera se acostumar, ou ver a dificuldade, porque se você fala, não, quem lança bem para cá, quem lança ruim para cá vai, você tem grupos, cara, que o pessoal, não, a gente tá fazendo bem, tá mandando bem, a galera vai na cabeça dele começando a fazer divisão, ou não vai querer ficar lançando pro outro, porque ele vai entender que são os pau de rato, os fracos. Então tem que botar todo mundo para estar treinando junto, vendo a dificuldade, interagir. Tem como você em treino, tanto dentro de campo como fora, você está buscando que o pessoal converse, pense e tal. Uma coisa que eu observo mais é que as mulheres em geral estão buscando mais fazer o encontro, fazer a discussão, debater o gênero, enquanto os homens estão um pouco mais ali de espectador, não estão puxando, né? Cacá, tu acha que no Brasil tá rolando em alguma forma, algum nível, do que você viu, Maíla e eu também pra gente pensar, tem alguma fuga das mulheres? Elas não querem participar dessas posições de mais alto representatividade, nível, seja em uma associação, seja no capitão, seja em qualquer iniciativa, tem uma dificuldade para as mulheres, tem uma falta de interesse, é uma obrigação ter as mulheres lá para elas poderem ter pontos de vista diferentes, mas se elas não se apresentam, como é que a gente fala sobre essa questão no Brasil? Pode ser que seja um pouco de tudo. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, acho que a gente tem uma rotatividade de mulheres às vezes bem grande, né? Sempre tem aquelas que jogam 20 anos aí, a vida inteira, e tem aquelas que jogam há pouco tempo, aí some e volta, some e volta, some e volta. E às vezes quando tem essa rotatividade fica difícil, né? Você, às vezes, querer que alguém assuma um papel de liderança, porque às vezes essa pessoa não sente confiança, então não conhece bem todo mundo, às vezes ela não se sente uma pessoa capaz ou com potencial, coisa assim, mas eu acho que quando tem isso, a gente consegue reconhecer isso, a gente tem que gerar oportunidade, né? Porque qualquer um é capaz de aprender, né? Então, seja homem, seja mulher, qualquer idade que seja, ninguém nasce um líder, né? Então, as pessoas aprendem a ser líder. Então, liderança é uma coisa que você aprende. E tem pessoas que vão ter mais facilidade para isso, outras não. Isso pode depender de personalidade, depender do convívio, né, social que você tem com as pessoas, né? Então, se você tem um exemplo na sua vida, meu pai e minha mãe é um líder. Aí eu já tenho alguém para me inspirar, né? Então alguém que eu conheço na internet, que seja alguém para me inspirar. E aí eu aprendo com essas pessoas também, né? Eu acho que está relacionado a isso também. E você gerar oportunidades para as pessoas, perguntarem se elas querem, se elas têm interesse. Algumas pessoas vão ficar mais tímidas, outras não. E as que ficarem mais tímidas, mas que tenham interesse, você incentivar, né? Eu acho que o incentivo é super importante. E além disso, você dá o apoio, né? Uma coisa que eu até vou comentar aqui, no Vorazes, né, que é o time feminino de Brasília. Já sigam lá no Instagram, Vorazes Ultimate. Tem 4 capitãs lá. Uma delas é super novata, mas ela se interessou em ser capitã. E eu achei isso super legal. E aí as meninas estavam discutindo, né? Legal, tal, mas ela ainda não conhece tanto de Ultimate, mas o que a gente vai fazer é apoiar ela e ensinar o que ela precisa saber, qualquer coisa nesse sentido. E sobre essa questão de liderar e tal, o que ela já souber, ótimo. O que ela manifestar, ótimo. E o que ela não souber, a gente ajuda. Então é isso, a gente construir, né? Então, de uma forma unida, né? Como que a gente vai ajudar essa pessoa a crescer, né? Então, isso também serve para equipes mistas, associações, tudo, qualquer lugar. Você gerar essa oportunidade, incentivar essa pessoa e apoiar essa pessoa para que ela cresça e, enfim, se ela quiser assumir esse papel, né? Acho que tudo que você falou, concordo bastante, acho que só discordo da parte da liderança. Eu não acredito que a liderança tá mais a ver com o carisma da pessoa. Acho que é uma coisa que as pessoas têm mais um tato, têm uma naturalidade. Eu acho que as pessoas conseguem aprender gestão, conseguem aprender a coordenar, falar alguma coisa, está numa posição hierárquica acima,
Porque, velho, você pode ter um cara muito bom no seu time, mas ninguém quer seguir ele, sacou? O cara é um babaca, o cara fala umas paradas. Então, assim, ele tá na posição de liderança, ele quer ser o líder, mas ninguém vê ele como aquele cara que, nossa, ele entra na lama com a gente, velho. O bicho fala bem, ele cuida das pessoas. Eu não sei se liderança dá para ser aprendido, liderança a verdadeira dá para ser aprendido, não. Acho que dá para aprender gestão de gente, gestão de não sei o que, coordenar, mas liderança, eu acho que, velho, time precisa de líderes que as pessoas enxerguem como líder, que nem você falou, independente se ela é boa ou ruim, mas se as pessoas enxergarem como ela é líder, as pessoas não vão engolir um líder qualquer. Se botar lá uma pessoa meio, ninguém confia e tal, ninguém fala, cara, o bicho tá na posição, mas é só título, que nem o Maelo falou. Mas eu acho que o resto tá certo. Só que eu acho que é isso. Tá faltando aparecer ainda mais um pouco para mim, mulheres na parte fora de campo. Não sei se é desinteresse. Por isso que eu perguntei se teria o clube do Bolinha que a gente não sabe, ou existe uma dificuldade, mas a gente sempre tá convidando, tá esperando que apareça. E até hoje, 2020, não sei você, mas você tem essa mesma sensação que eu, que tá faltando aparecer a mulherada e botar pressão, mais pressão, somar? Olha, então, que falta gente, falta. Isso é claro. Agora, isso eu entendo que, na verdade, é uma herança da expectativa social que vem sendo carregada há tempos. Como essas mulheres que jogam hoje, a Malela que joga há 20 anos, a Roseli, Lica que também joga há muito tempo, pessoas que são mais fortes, nunca tiveram a oportunidade, não é nem que elas nunca tiveram a oportunidade de ser líderes. Nenhuma outra mulher foi líder na frente delas para elas poderem se espelhar. Isso é carregado até hoje. Então, eu não diria que algumas das mulheres fogem da responsabilidade hoje. Elas não tiveram oportunidade, não tiveram talvez em quem se espelhar e fica mais difícil você querer quebrar essa barreira. Então, hoje, todas essas mulheres que foram citadas estão em evidência, não necessariamente nomeadas como capitão ou líderes, são extremamente importantes para o desenvolvimento das novas mulheres, das meninas que vêm aparecendo, das meninas que têm começado a aprender a jogar. Elas não, de novo, eu acho que elas não precisam ser nomeadas como líderes, mas quando elas são colocadas em maior evidência, isso já ajuda a quebrar essa herança que a gente tem. A parte que você falou da liderança ser mais carismático, eu não sei se eu concordo, porque tem um aspecto cultural razoável aí, né? De o que depende do grupo também. O seu grupo no UP precisa ou gosta de alguém com uma liderança mais próxima da sua que tem X característica. Se você vier para São Paulo, se você for para o Japão, se você for para a Itália, a expectativa de um líder carismático é diferente. Então, apesar de eu concordar em alguns pontos, eu não sei se eu afirmaria com tanta certeza que é só isso. E outra coisa que a Cacá falou que eu acho importante, se alguém aprende a ser líder, alguém ensina. E não precisa ser necessariamente um professor ou o coach life que vai ensinar você a fazer isso. Tá? Tem várias formas. Você pode liderar, você pode ensinar por exemplo, que é que se fala de líder por exemplo. Né? Então você lidera por exemplo. Você não precisa pagar um curso para mim para te ensinar a ser líder. Porque eu posso ser naturalmente ou por característica minha, mas eu não sei ensinar isso. Então a vida ensina, várias coisas ensinam. E até por isso que a representatividade é importante. Porque só o fato de estar lá já mostra que é possível chegar lá. Então assim, tem vários aspectos aí, culturais, é uma mistura muito louca de tudo isso. Mas e aí, resultado de 0 a 4 que a gente está acostumado, o Brasil. Equidade de gênero dentro de campo. 0, 1, 2, 3 ou 4. E fora de dentro campo, de na campo. vida. Você vai separar em quantas categorias isso aí? Só para eu ter uma noção. Eu tô ficando confusa. Você quer chegar na pedra filosofal, na panaceia, no elixir, no ponto nevrálgico da coisa. Cara, correlacionando com os artigos, que um fala em número de toque, papel, e o outro fala depoimento das pessoas, né? Não, a gente sentiu ou não. Vocês acham que as pessoas que no Brasil, o primeiro título, homens tocam mais do que o dobro que as mulheres e eles ocupam a posição de renda? Isso é uma afirmação verdadeira, falsa do Brasil?
Contribui para o avanço da equidade de gênero, está diminuindo as barreiras de distanciamento. Vocês acham que isso está 0, 1, 2, 3 ou 4? Peraí, o 4 eu concordo totalmente, o 0 eu discordo totalmente. Do espírito de jogo, né, caramba? Pô, não sabe nada. 0,4 é de frisbee, caramba. Eu já tô aqui, vou pensar de 1 a 10. Não, vai pensar do que a gente sabe, vai. 0. Eu tô fazendo muito curso online, eu tenho que fazer Cacá avaliação preenchendo desse tabela jeito. de espírito, Cacá preenchendo errado há 3 anos, tabela de espírito, dando 0 como, uau, 0 erros que os caras tiveram, tá 10, 0 é 10. Tá maluco, me respeita. Você fica aí falando da Alemanha, o sistema numérico de avaliação da Alemanha, a pontuação mais alta é 1. Eu sei. A mais baixa é 4. Mas no frisbee é 0 a 4. Deixa a Camila responder, pelo amor de Deus. Gente, eu já esqueci a pergunta. Peraí, deixa eu pensar. Era sobre liderança. Não, toques. Já esqueci. Vai, Carolina. Hora de peixe. Responde aí, Maelo. Maelo, 70% dos toques no Brasil é feito por homem também. 4, 100% verídico, 0, nada por cento verídico. Olha, se eu for pegar o time NGF, que é o que eu jogo atualmente, eu diria que isso é em verdade, está mais próximo do 0 e 1. Do que eu percebo dos outros times jogando com outros times do Brasil, eu diria que está mais próximo de 3 e 4. Então, na média, 2. Eu também penso por aí 2. Inclusive, uma coisa que eu andei refletindo sobre isso é que teve um campeonato, se eu não me engano, foi o Pindorama, não vou lembrar, que o Power Stats, eles fizeram uma estatística lá e sobre a questão de pontuações e não sei o que, tipo, lógico, né, bem subjetivo e tal, eu fiquei, interessante, tá, não sei o que, eu sei que não reflete verdadeiramente, né, mas eu percebo que times mais veteranos, né, então tem uma participação maior de toques em geral das mulheres, até porque, independente dessa questão de vocês terem focado em ser handler ser mais importante ou não sei o que, handler acaba tocando mais no disco, né? E essa transição de papéis. E aí nos novatos isso já muda, né? Então já diminui bastante. E aí eu penso considerando que a primeira os times mais novos, eu senti a mesma coisa também, que a gente tem mais toque masculino no Brasil ainda. Então é uma nota alta, mas que nesse momento é ruim. Mas requer a gente estudar no Brasil também, não só toque a contribuição. E aí essa é a segunda mérito. Sim. Você acha que a contribuição feminina no Brasil é positiva? Ou seja, está se aproximando de um 4-3 ou elas estão representando no time que você joga e sua percepção? 0 a 4. Kaká? No time que eu jogo, 3. Acho que pode melhorar mais. Tem coisas a continuarem a serem trabalhadas e que a gente sempre discute entre a gente pra gente trabalhar mais. E eu acho isso muito bom que a gente tenha essa ciência, né? Tipo, vamos melhorar, desenvolver mais nossas mulheres de forma em geral e nossos homens também, né? Enxergarem as mulheres e não tomarem os espaços delas, às vezes, né? Que acontece. Que foi o que eu achei engraçado, que a Lari comentou no episódio passado, vocês homens atrapalhando tudo. Que às vezes acontece isso. Que às vezes a vez, por exemplo, sei lá, a vez na estaca, a minha vez de correr, etc. E aí, na verdade, quem correu na minha frente foi um cara. E aí eu fiquei parada, né, pra não atrapalhar a jogada dele. Mas aí, às vezes, era uma minha vez, dando um exemplo, né? Trabalhar melhor em conjunto e a gente se enxergar melhor. Então, sempre crescendo. 3. Bicho, então, acho que só pra ficar claro, a gente deu uma nota de expressão no campo e agora, especificamente, quantidade de toques. É isso, Cardenino? Não, mais da contribuição. Você acha que a contribuição feminina está positiva ou negativa do seu time? Entendi. Contribuição feminina do time NGF. 4. O time é carregado por elas, praticamente. Cara. Eu posso até fazer gol. Quem sofre sou eu. Vocês não sofrem Arthur, nada. China, galera. Nossa, mas eles jogam pra cacete, né? Mas se não fosse as mulheres que tem no time, não ia ser nem metade do que é. Eu acho que define bem. Eu tô do lado delas o tempo inteiro. Eu acho que define bem a linha defensiva e a ofensiva. Essa contribuição aí que você narrou do NGF, que é a minha percepção. Acho que dentro do UP, pelo que a Kaká falou, se a gente fosse analisar o Power Stats, me falaram, não sei se é verdade na época, que acho que o UP teve quase 50-50 dos gols. Acho que era 52% homem e 48% mulher, ou seja,
participação em efetividade, se a gente fosse dizer, né, depende do número de toque. Eu acho que o up está de 3 para 4, porque a gente roda técnicas e táticas que estão tentando contribuir ao máximo. Eu tenho muita briga com os homens que não cansam muito, ficam correndo sem parar, para eles ficarem parados na estaca, para os outros possam correr. Né? Então acho que pro meu time tá isso. Para os demais eu acho que tá baixo já a contribuição feminina. Pelo que eu percebo, eu acho que eu vou dar 1, porque não pode ser 2, né? Uma talha entre 1 e 2. Eu acho que as mulheres estão sendo subutilizadas, tanto em questão de toque, mas de contribuição. Assim, alguns times que, beleza, elas pegam, movem, mas não estão levando a grandes casas. Acho que precisa estar focado melhor em novas estratégias e táticas. É isso então. Brasilzão aí. Tem mulher? Tem. Elas estão se envolvendo? Tem. Eficiência positiva? Opa, sempre. Como disse o Maelo, carrega nós na mochila. Opa. Agora, fica você aí para pensar. Você no seu time, debate com ele. A gente está tendo a contribuição delas realmente? A gente escuta o que elas falam? A gente está permitindo que elas busquem, cresçam dentro do esporte pelo que elas querem? Ela está naquela posição de cutter porque ela quer, porque ela se identifica? Ela quer aprender mais coisas? O que elas querem? O primeiro passo, perguntar. Segundo, escutar. Nada de ficar mansplaining, man-interrupt, manning tudo. E vamos fazer a primeira parte, que é comunicação. E a gente vai saber, próximo episódio, no Canadá, terrinha do Maple Leaf, branco e vermelho, que a gente dá para sentir lá pela percepção da galera. Acredito que eu e o Maíla a gente não vai saber falar muito, né, Maíla? Mas com certeza a gente vai estar de ouvidos abertos para correlacionar com o que a gente escutou nos outros 2 episódios dessa minissérie sobre equidade de gênero. Olha, considerações finais, é isso. A gente tem que... O que você falou que é extremamente importante, tem que ter uma escuta ativa. Não adianta você fazer uma pergunta que você não está pronto para ouvir a resposta. É exatamente isso. Perfeita colocação. A gente se propor realmente a escutar o nosso time e perguntar para as pessoas o que você está achando disso, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? A gente se ouvir como um todo e trabalhar em conjunto, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade, se vocês fizerem reunião de equipe, essas coisas, tentem se avaliar como equipe de maneira imparcial e praticar essa comunicação aí saudável com críticas construtivas para a gente continuar crescendo, continuar sendo o melhor esporte do mundo. Por aí. Então, galera, podcast BR indo embora. Aguardo vocês no próximo episódio, conclusão. E fica aí com a nossa mensagem de despedida para vocês. Seja um seguidor do podcast BR no Spotify, SoundCloud e no Instagram. E também no YouTube com um novo segmento Pod Análise do Podcast BR. Quer entrar em contato direto conosco? Envie e-mail para podcastbr@gmail.com.